Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Dani Romancini aqui na nossa saga de descomplicar essa vida financeira bagunçada aí e trazer para vocês conceitos e ferramentas importantes de um jeito simples e que você consiga, de fato, colocar em prática aí no seu negócio. Se você já está acompanhando a gente há um tempinho aqui, você já percebeu que a gente já falou sobre DRE, sobre balanço patrimonial, temos aulas sobre precificação aqui no canal e também um beabá sobre fluxo de caixa. E quando a gente falou sobre o fluxo de caixa, vem um conceito muito importante e que eu tenho certeza que todo mundo tem muita dúvida, que é o capital de giro. Se você está chegando por aqui agora, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho aqui das notificações e aproveita o nosso conteúdo aí da melhor maneira possível e realmente coloque em prática no seu negócio, porque a gente faz isso aqui com muito amor, muito carinho, com o objetivo mesmo de ajudar os micro e pequenos empresários a ter uma vida financeira mais tranquila e o seu negócio com mais sucesso, né? Decolar de uma vez por todas. Bom, hoje a gente vai falar então do capital de giro, como eu falei, então eu já vou aqui diretamente nos nossos slides para ficar visualmente mais legal para vocês acompanharem, tá? Bom, então a gente está falando aqui do nosso amigo capital de giro, também um conceito muito importante que vocês têm que ter em mente, inclusive saber calcular aí no seu negócio qual o capital de giro que você tem aí no seu negócio, porque todo mundo tem, né, um capital de giro no negócio, e qual seria o capital de giro ideal para o seu negócio. Essa é a grande sacada. Então, vamos com a gente até o final. Bom, pessoal, o que é capital de giro? Como que funciona? Para que ele serve, né? Muita gente me pergunta assim, mas onde que está esse capital de giro, né? Então, segura o tchan aí que a gente vai até o fim, a gente vai tirar essa dúvida de vocês. O capital de giro, pessoal, é o dinheiro necessário para bancar a continuidade do funcionamento da sua empresa. Vamos traduzir assim, pessoal, de um jeito simples, ó. Vamos supor que para eu pagar todas as contas, as despesas variáveis, as despesas fixas da minha empresa, o meu prolabore, enfim, todos os compromissos dentro do mês, eu precisaria ter um faturamento aí em torno de 30 mil reais. Mas aí teve um mês, por conta de pandemia que nós estamos vivendo, por conta da queda do meu consumo, da retração, da mudança de hábitos do meu cliente, eu não consegui chegar nesse ponto de equilíbrio de 30 mil e eu consegui chegar em 25 mil reais. Pela estrutura de despesas que eu tenho, 25 mil reais não paga as minhas contas. É aí que entra o capital de giro, né? Ele é um recurso, como se fosse uma reserva mesmo de emergência, para você bancar o funcionamento da sua empresa enquanto o seu faturamento está um pouco fora da normalidade. E ele é importante porque ele garante a saúde financeira da sua empresa, continuando a financiar suas vendas a prazo. Se você trabalha com vendas a prazo, como que funciona essa questão da venda a prazo, pessoal? Quando você vende a prazo, o seu produto sai da sua empresa, né, e demora X tempo para que esse dinheiro volte, né, para o seu negócio. Provavelmente, e o que acontece na maioria das micro e pequenas empresas, é que o empresário, ele paga primeiro aquele produto, né, num prazo menor, na sua negociação com o seu fornecedor, e você vende a prazo para o seu cliente, e na maioria das vezes, você demora muito mais tempo para receber essa conta do seu cliente. Então, essa informação é importante, porque quanto maior for essa diferença entre o prazo que você paga os seus fornecedores e o prazo que você recebe dos seus clientes, maior é a quantidade de valor, né? Maior é o valor que você tem que ter de capital de giro como reserva do seu negócio. Ele também ajuda a manter os estoques, né? Justamente porque se você tiver algum imprevisto, alguma queda no seu faturamento, com os recursos do capital de giro, você consegue manter o seu nível mínimo aí de estoque, assegura o pagamento de fornecedores, bem como o pagamento de impostos, salários e demais custos e despesas operacionais. Resumindo, pessoal, deu ruim, tem que ter uma reservinha de emergência lá, que a gente chama de capital de giro. Basicamente, para você pôr na cabeça, é isso. Bom, o que é o capital de giro, então? O capital de giro é a diferença entre os recursos disponíveis que eu tenho em caixa e a soma das despesas e contas a pagar. Aguenta aí que tem uma formulinha bem legal para você copiar. E aí, como eu expliquei para vocês, por que chama capital de giro, pessoal?
Chama giro porque ele se refere ao ciclo financeiro que eu estava explicando para vocês. O dinheiro sai quando eu pago os meus fornecedores e volta quando eu recebo dos meus clientes. Sai quando eu pago, entra quando eu recebo, né? Que representa toda a movimentação de capital do negócio, desde o pagamento dos fornecedores até o recebimento das vendas, por exemplo, tá? Então, não é capital de gaveta que eu abro e o dinheirinho está lá. É capital de giro, porque ele entra e sai no negócio todas as vezes que eu pago os meus fornecedores e recebo dos meus clientes, ok? Então, vamos seguir. E aí, aqui para vocês printarem, anotarem papel e caneta aí, como que você calcula quanto você tem de capital de giro girando no seu negócio. Você vai pegar o valor de tudo que você tem a receber. Pega os seus valores de vendas a prazo e soma tudo, desde o que está vencendo hoje até o que está vencendo lá no final do ano, para frente, enfim, tudo que você tiver e soma com o valor do seu estoque. Ai, Dani, mas eu não sei o valor do meu estoque. Então, para tudo, pausa o vídeo aqui, vai contar esse estoque, vai fazer uma relação desse estoque a preços de custo, a preço de produto que você pagou, porque outra coisa, pessoal, que é importantíssima é você ter essa informação, tá? Então, para aqui o vídeo, faz essa relação do seu estoque, né? Vou te dar uma dica muito importante, nós aqui temos o nosso sistema, que é o Uptime Gestor, que facilita muito a vida, porque ele tem exatamente todas essas informações na palma da sua mão, funcionando tanto no notebook quanto no celular, no tablet, e se você trabalhar com ele, você tem todas essas informações assim, ó, num clique. Bom, parou lá, calculou seu estoque, tira dessa soma tudo que você tem para pagar. Para lá, soma tudo que você tem para pagar, se for no caderno, na planilha ou no nosso sistema, que é mais fácil, e soma também o valor dos impostos e das despesas que você tem, tá? Então, basicamente, o que eu tenho para receber, mais o valor que eu tenho de estoque, menos o meu contas a pagar, mais os impostos e as despesas. Vou chegar no valor, que é o que eu tenho de capital de giro circulando aí no meu negócio. Como está? Agora é o seguinte, pessoal. Fiz a continha lá, cheguei no valor. Beleza. Como a gente já viu aqui no nosso vídeo lá sobre balanço patrimonial, se você não assistiu, aconselho que você assista, se você ainda tem dúvidas sobre isso. Na nossa planilha de balanço patrimonial, automaticamente é calculado na coluninha de análises financeiras quanto eu tenho de giro ali, né? Então, esse valor dessa formulinha que a gente ensinou no slide anterior é calculado automaticamente no nosso balanço, ok? Mas, na maioria das vezes, o valor que a gente tem girando no nosso negócio nem sempre é suficiente, né? De acordo com alguns conceitos que a gente tem. Então, como a gente diz que o capital de giro é, antes de mais nada, uma reserva de emergência, além de ser fundamental para manter o negócio funcionando, né? Porque, assim, nos imprevistos, é com esse capital que você vai honrar os seus compromissos, é recomendado, pela maioria dos profissionais da área, que esse valor seja aproximadamente 6 vezes o montante das despesas mensais da empresa. Lembra que eu comecei o vídeo falando, explicando da importância do capital de giro naquele momento que você não atingiu o faturamento mínimo que você precisa para honrar seus compromissos, e você tem todos aqueles compromissos assumidos, inclusive salários, energia, aluguel, se for o seu caso, e você não pode deixar de pagar, né? Não pode deixar de honrar esses compromissos. Então, o que acontece? Você usa esse capital de giro. Para você ter uma tranquilidade financeira, principalmente em tempos de pandemia, o ideal seria que você tivesse pelo menos 6 meses, né? Que é o que a gente diz aqui. 6 vezes o montante das despesas mensais da empresa. Então, se você tem um custo mensal fixo aí para manter a sua empresa aberta, funcionando, de 20 mil reais, contando tudo, inclusive o seu prolabore, 6 vezes esse valor seria um capital de giro de 120 mil reais. Ah, Dani, mas em tempos de pandemia, quem que consegue ter esse capital de giro desse valor? Não tem problema, né? A gente está dizendo aqui que é recomendado você ter esse valor. Mas como a gente entende que realmente os tempos estão difíceis, o importante é que você tenha no mínimo 2 meses, né? E sempre mantenha esse valor. Pessoal, isso é um erro que muita gente comete também. Quando você usa o recurso do capital de giro aí para cobrir os imprevistos do seu negócio,
Quando você recebe dinheiro do seu cliente, né, quando você termina o giro do dinheiro, você precisa devolver esse valor para o seu giro, né, e é o que muitas empresas não fazem. E aí você vai consumindo o seu capital de giro, o que fica muito pior. Então, faça a análise no seu negócio, né, faz a formulinha que eu ensinei ali no slide anterior, e chega no valor que você tem hoje no seu negócio. Aí você vai pegar toda a sua estrutura de custos que você tem aí no seu negócio, a gente já ensinou como fazer, também tem vídeo aqui no canal, tem lá o conteúdo no nosso perfil no Instagram, no Economista Dani Romancini, então não tem desculpa para você não fazer. E aí você vai dividir o valor que você chegou na formulinha que eu te ensinei agora, dividir pelo seu custo mensal fixo que você tem para manter o seu negócio funcionando. Quando você faz essa conta, você vai saber quantos meses você tem de capital de giro para bancar a operação do seu negócio. Procure ter o máximo possível. Claro que a gente indica aqui 6 meses, mas depende da realidade financeira de cada negócio e a gente entende que realmente estamos vivendo tempos de economia muito difícil. O importante é que você, além de ter esse capital de giro, cuide do seu capital de giro, como eu falei, devolvendo todas as vezes que você utilizar esse recurso para cobrir os seus imprevistos e aumente esse capital de giro. Ah, mas como que eu aumento o capital de giro? Através dos lucros que você tem aí mensalmente apurados na DRE, que a gente já ensinou aqui também, tem vídeo falando sobre isso. Então, toda vez que você tem lucro na sua apuração de resultado mensal, esse lucro vai contribuindo para aumento do seu capital de giro. Bom, e aqui a gente vai dar algumas dicas, pessoal, para você administrar melhor o seu capital de giro quando você chegar no valor que você tem aí. Primeiro, identifique e corte gastos, porque isso faz toda a diferença, né? Quanto mais eu consigo enxugar minha estrutura de custos fixos, duas coisas. Menos eu preciso ter de recurso, né, para capital de giro, porque, né, o meu valor mensal fixo é menor, e mais eu consigo negociar com fornecedores, ajustar e tentar tirar alguma vantagem disso daí. Número 2, tenha muita disciplina, pessoal. Por quê? A gente fala de foco, determinação e disciplina, que são as palavras-chave, não só para cuidar do negócio, mas para tudo na vida. Então, tenha disciplina no sentido da organização dos seus números, no sentido de você realmente fazer as anotações, preencher com todo cuidado, não esquecer de nenhuma informação, tanto no DRE quanto no balanço que a gente já explicou aqui, e também quando você for fazer essa formulinha do capital de giro, não esquecer de nada, porque senão seu raciocínio fica furado. Saiba negociar com fornecedores e clientes. Lembra que eu falei para vocês, pessoal, que um fator muito importante que determina a quantidade o valor de capital de giro que você tem que ter no seu negócio é o prazo que você paga os seus fornecedores e que você recebe dos seus clientes. Quanto maior esse prazo, maior o capital de giro que eu tenho que ter para bancar essa diferença, né, esse tempo que o cliente vai ficar usando o meu dinheiro, vamos chamar assim, para me devolver depois. Então, se você conseguir negociar, esticar um pouquinho o prazo que você paga seus fornecedores e encurtar um pouquinho o prazo que você recebe dos seus clientes, a gente vai ajustando isso para um caminho do meio. Antecipe pagamentos a receber. Se você está preocupado, né, está achando que assim, vai fazer a continha ali, vai chegar num valor de capital de giro muito pequeno, se você tiver contas a receber, e aí seja ela vendas no cartão de crédito ou outro tipo de recebível, você consegue antecipar isso para te dar um alívio financeiro. Lembrando sempre de negociar taxas de juros, tanto na questão da antecipação, quanto na nossa dica número 5, faça um empréstimo. Se você fizer a continha que eu ensinei e der um valor negativo, significa que você não tem capital de giro para honrar todos os seus compromissos. E aí, analisando as finanças do seu negócio, claro, com muito critério, faça um empréstimo, né? E ajuste a sua situação atual, mas com muito critério, anotando todos os gastos, e mais do que isso, conhecendo se você está tendo lucro ou não. Porque se isso for um problema recorrente, né, se você toda hora precisa de um recurso extra, porque o seu negócio não está sendo saudável financeiramente o suficiente para honrar todos os seus compromissos. Significa que você está vendendo, e não está tendo lucro aí no jeito, na forma como você está trabalhando. Então, fica a dica. E aí, mais alguns benefícios, se eu ainda não conseguir te convencer sobre as vantagens de você fazer, de você calcular e de você administrar o seu capital de giro, vamos lá. O capital de giro aprimora o controle financeiro e gerencial, porque ele sinaliza, né, quanto que a empresa precisa.
Você vai fazer essa conta para manter as suas operações em funcionamento, indica riscos ao negócio, né? Então, assim, como eu falei, se você percebe que você não vai ter esse capital de giro total, você se antecipa, né, a essas vulnerabilidades, garante previsibilidade à empresa, ou seja, eu consigo ver quantos meses, lembra que eu ensinei a fazer a continha? Quantos meses eu vou ter, né? Verifico o fôlego que eu tenho para dar conta das minhas operações, dá segurança diante dos imprevistos, ou seja, né, o que eu tenho ali que eu consigo contar, né, para as dificuldades que aparecerem, e auxilia também na expansão da empresa, pessoal. A gente só falou de coisas ruins, né, de fatores ruins até agora, mas com capital de giro também é possível investir, aumentar a sua estrutura, comprar outras empresas, abrir filiais. Então, assim, você consegue, com o seu capital de giro, bancar essa expansão aí do seu negócio. Claro que, como eu falei, usou capital de giro, devolve capital de giro. Então, é isso. Encerramos mais um videozinho explicativo, de maneira bem didática e simples, que é o jeito que a gente gosta de falar de finanças e de explicar para vocês as ferramentas mais importantes que, se você ainda não tem em prática, não coloca em prática no seu negócio, já passou da hora, cola aqui nas nossas dicas, siga o nosso perfil, @economista Dani Romancini, lá no Instagram, tem um monte de conteúdo gratuito e excelente, que eu tenho certeza que, se você conseguir aplicar na prática aí no seu negócio, os resultados vão te surpreender. Te espero no próximo vídeo.